Deus, a graça e a paz. Eu mais uma vez aqui, estudando a palavra do Senhor e quero compartilhar com os irmãos. Aquele que quer ouvir e aprender, né, um pouco com Jesus Cristo, né, vai dar ouvido à palavra e vai querer estudar junto comigo essa palavra do Senhor, que é a palavra da graça, né? Hoje nós vivemos nos dias da palavra da graça, né? Nós não vivemos mais na lei, então nós temos que pregar a palavra da graça. Eu quero falar aqui um pouco a respeito do sacrifício em vão que os crentes estão fazendo, sacrifício em vão. Vamos ler aqui em Hebreu capítulo 10, versículo 4, que fala assim: porque é impossível que o sangue de touro e de bode remova pecado. É impossível que um sangue de bode, sangue de touro, remova o pecado. Porque na lei de Moisés, o sacerdote fazia sacrifício de ano em ano, matava bode, touro, tirava o sangue para remover os pecados. Mas só que isso aí não limpa pecado. O que limpa pecado é o sangue de Cristo. O sangue de Cristo que purifica o pecado. E Jesus Cristo nos derramou sangue naquela cruz do Calvário para nos purificar do pecado. O pecado da lei da morte, aquele pecado que nos afastava de Deus. Portanto, Jesus foi crucificado naquela cruz para os nossos pecados. Hoje, nós vivemos da lei para cá, da cruz para cá, da cruz para cá, nós não tivemos pecado, aquele pecado que nos condenava, que nos afastava de Deus, porque Jesus já nos pagou esse preço, Jesus já fez esse sacrifício por nós. Então, não adianta nós querer fazer sacrifício em vão, querer ficar com fome, fazendo jejum com fome, passando hora de comer, ficando com sede. Não adianta, porque Jesus não recebe, porque Jesus já fez o sacrifício por nós. Então, nós não podemos anular o que Jesus fez. Então, nós temos que obedecer à palavra da graça, porque Jesus já nos fez esse sacrifício. O sacrifício de Jesus não pode ficar em vão. Então, aqui mais embaixo, no versículo 10 de Hebreu, fala assim: nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Cristo, de Jesus Cristo, uma vez por toda. Então Jesus fez esse sacrifício por nós, de uma vez por toda. Nós somos ofertados por Cristo. Então Jesus já fez essa oferta no corpo de Cristo, no corpo de Jesus Cristo. Ele já fez esse sacrifício por nós, de uma vez por toda. Então não adianta a gente querer fazer sacrifício de tolo, porque nós já somos libertos desse pecado, esse pecado que nos afastava de Deus, pecado da morte. Nós hoje temos pecado, mas aquele pecado que não afasta de Deus. Nós hoje, se fazer algo errado, algo que não agrada a Deus, nós somos disciplinados por Deus, porque nós hoje somos filhos de Deus, nós somos herdeiros de Deus. Então, o pai que ama teu filho, disciplina teu filho para colocar no caminho certo. Então, se a gente fazer coisa errada que não agrada os olhos de Deus, ele vai disciplinar nós. Então, nós devemos fazer as coisas que agradam a Deus, para a gente aproveitar, para a gente desfrutar da bênção de Deus, do melhor da terra aqui. O melhor da terra aqui Deus tem para nós todos, mas aqueles filhos verdadeiros dele, aqueles filhos que obedecem a Deus, não o filho bastardo. Tem o filho de Deus, tem o filho bastardo. O filho bastardo é aqueles pessoas que não ouve a palavra do Senhor e não está obedecendo. Filho bastardo é essas pessoas que sabe que hoje nós vivemos pela graça e está insistindo em viver na lei de Moisés. A lei de Moisés foi encerrada. Hoje nós não vivemos na lei de Moisés, nós vivemos na lei da graça. Então, hoje não precisamos fazer sacrifício de tolo. A pessoa está aí se morrendo aí, fazendo jejum, indo para monte às meia-noite, correndo risco de uma cobra e tudo.
e fazem sacrifício de tolo, porque Jesus já fez o sacrifício por nós. Não adianta nós fazer sacrifício, porque não vai resolver o nosso problema. O sacrifício que limpa nós do pecado é o sangue de Cristo, e o sangue de Cristo já foi derramado por nós. Eu vou ler aqui um versículo aqui em Gálatas, capítulo 2, versículo 21, que fala assim: não anulo a graça de Deus, pois se a justiça mediante a lei segue-se que morreu Cristo em vão. Então não adianta anular a graça de Deus, porque Jesus morreu por nós. Jesus já cumpriu a lei em nosso lugar. Jesus já resgatou nós do pecado e da morte. Então, se nós não obedecer a Jesus, fazer o contrário de Deus, nós estamos dizendo que Cristo fez o sacrifício em vão. Cristo morreu por nós, não foi em vão. O sacrifício que ele fez não foi em vão por nós. O pessoal, a maioria dos crentes, está deixando de pregar a verdade para pregar um engano. Engano que vivia na lei. Jesus nos resgatou da lei e está pregando a lei. Jesus deixou a graça para nós pregar. Ao dia de hoje, ele está anulando a graça e pregando a lei. Sabendo eles que hoje, para o dia de hoje, nós temos que pregar a graça. Ele está largando a graça e pregando a lei. Então está anulando a graça de Deus e pregando a lei de Moisés. Jesus não está agradando dessas coisas. Que mais? Aqui em 2 Coríntios, no capítulo 3, versículo 15, fala assim: mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe será tirado. Tá vendo? As pessoas até hoje, no dia de hoje, quando lê Moisés, o véu está posto no coração. Mas quando eles conhecem a verdade, quando eles deixam a verdade entrar no coração deles, quando eles deixam a graça de Deus entrar no coração deles, o véu da mente deles, o véu do coração será tirado, assim como foi tirado da minha vida, do meu coração. O véu é a lei de Moisés, foi tirado da minha vida e hoje o que entrou no meu coração foi a verdade, que é a palavra de Deus, que é a palavra da graça. Graças a Deus eu estou liberto e eu estou pregando a graça. Graças a Deus eu não vivo mais um sacrifício de tolo. Graças ao Senhor Jesus me libertou desse sacrifício de tolo. E assim a oportunidade em nome de Jesus.